Boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa segunda aula de ética. Hoje vamos tratar um pouco das doutrinas éticas, abordando essas doutrinas de maneira mais geral, né? Até porque não dá para a gente... Me perdi aqui, ó. Vou começar, tá? Desculpa. Então, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa segunda aula de ética. Hoje vamos tratar das doutrinas éticas, pegando alguns conceitos da ética clássica até a ética moderna. Primeiro, vamos começando aí, então, uma certa definição de doutrina ética, né? Entendendo essas doutrinas como um conjunto de princípios ou normas que serve de base a um sistema moral efetivo. Essas doutrinas, elas nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades como resposta aos problemas básicos apresentados pelas relações entre os homens e, em particular, pelo seu comportamento moral efetivo. Por isso existe uma estreita vinculação entre os conceitos morais e a realidade humana social, historicamente sujeitas a mudanças. Embora também situadas, né, dentro de um contexto histórico, né, de uma época, de uma sociedade, consideramos também que muitas vezes esses princípios, né, essas doutrinas éticas, elas se apresentam com uma certa longevidade, com uma certa duração no tempo, né? Porque alguns desses problemas eles podem continuar importantes também, pertinentes em outras épocas, inclusive na nossa agora mais contemporânea, como a gente depois verá ao estudar de forma mais detalhada alguns, algumas características dessas doutrinas éticas. Elas não podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de mudança e de sucessão que constitui propriamente sua história. Então, há uma relação entre ética e história, né, que é uma relação dupla, né, pode-se dizer assim, com a vida social e dentro desta, com as morais concretas, que são um dos seus aspectos, com a sua própria história, já que cada doutrina está em conexão com as anteriores, né? Então, é isso que eu digo, há uma certa continuidade, né? Às vezes, uma doutrina ela não fica lá no passado, mas alguns dos seus problemas continuam pertinentes em outros tempos também. Então, elas muitas vezes, né, são enriquecidas com outros problemas e outras épocas também, e desenvolvendo mais teoricamente. Para começar aí, então, a gente vai abordar um pouco dessa ética grega, algumas características dessas doutrinas éticas, começando aí, né, pelos sofistas, né? Então, esses problemas éticos são objeto de uma atenção especial na filosofia grega quando se democratiza a vida política da antiga Grécia, o que nós falamos na primeira aula, né? Que a democratização, pode-se dizer, o processo de democracia que ocorre na Grécia, em oposição àquela política mais centrada na oligarquia ou nas aristocracias, né? Elas levam as pessoas, os gregos principalmente, a terem um sentimento maior de participação na vida pública, na vida política, né? E, logicamente, os temas morais, também os debates, as discussões, elas vão fazer parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Os sofistas foram os primeiros, aí pode-se dizer, a se portar, né, a se pôr contra a filosofia, as explicações da filosofia naturalista, pré-socrática, né, como nós chamamos. Para eles, eles consideravam todas aquelas teorias, né, como algo estéril, né, como algo que não levava a fins práticos, né, não resolvia os problemas do dia a dia, no cotidiano, e então eles vão se voltar para as coisas mais relativas ao homem, né? Então, os sofistas também são importantes dentro dessa mudança que a gente sabe de pensamento de uma natureza, da physis, né, para um momento de se estudar, de se pensar o homem, o que nós chamamos aí de antropologia, né? Então, eles vão estar junto aí com os filósofos como Sócrates, como a gente vai ver
adiante. Então, os sofistas, eles falavam da necessidade de se buscar um conhecimento prático, né, que fosse usado na vida pública, né, no cotidiano de cada cidadão. Então, eles procuravam passar esse conhecimento, né, eles diziam que detinham conhecimentos, onde ensinavam aos homens a arte do convencimento baseados na política, né, justamente a arte retórica, né, a arte de persuadir, de falar bem, para que você convencesse cada um que estivesse ali no debate, né, aberto, franco, né, sobre as questões políticas da cidade. Então, eles alegavam que esse conhecimento poderia ser transmitido e que eles eram detentores desse conhecimento e das técnicas necessárias para transmitir esse conhecimento. Dentro dessa tradição sofística, a gente destaca aí o Protágoras, né, que vai defender um relativismo moral também, um relativismo epistemológico, né, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, né, e também vai trazer as questões morais como algo relativo, né, que está no mundo subjetivo, né, no interesse subjetivo de cada indivíduo, de cada sujeito. Sócrates, a razão, Sócrates, razão e ética. Para Sócrates, existia um bem, né, que poderia ser alcançado, que ele chama de felicidade, né? E o bom meio pelo qual se atinge a felicidade, onde o homem só poderia chegar a ser feliz através da sociedade, ou seja, né, de uma vida coletiva, de uma vida política. A ética socrática ela é baseada na razão, né, é uma ética racionalista, porque para Sócrates o agir moral, as virtudes, elas só são alcançáveis mediante a sabedoria, o conhecimento, né, que para ele é a virtude mais importante, né? Sócrates, inclusive, pregava que você só faz o mal no momento em que você não conhece o bem, então você age por ignorância. Mas quando você tem um conhecimento do bem, você não vai agir de maneira diferente. Então, o saber para ele é fundamental para o agir moral. Platão já desenvolveu uma ética um pouco mais complexa, né, por conta de já tentar de ter feito uma filosofia mais sistematizada, diferente de Sócrates, né? Então, a ética de Platão deve ser entendida a partir da teoria das ideias, né, do mundo das ideias. Como sabemos, né, Platão, como discípulo de Sócrates, foi influenciado pelo seu mestre nas questões morais. Mas para Platão, ele acreditava que existia dois mundos, né, um mundo sensível, esse que vivemos, né, o mundo natural, aqui como nós pensamos, natureza, e o mundo das ideias, né, o mundo inteligível. Para ele, os escravos, né, eram desprovidos de virtudes morais, de direitos físicos, né, aliás, isso todos os gregos pensavam assim, a maioria. Somente através da sociedade, o Estado, né, a polis, o homem poderia chegar ao mundo das ideias, né, desde que passasse por uma formação adequada, filosófica, né, onde ele estudaria por muito tempo a matemática, as ciências necessárias à formação básica e depois a dialética, né, como uma filosofia mais aprofundada até chegar ao conhecimento das ideias do mundo inteligível. Através do uso da razão, o homem poderia chegar a libertar o seu espírito para que esse pudesse atingir a felicidade no mundo das ideias, né? É uma concepção também dualista, né, de vida, né, em que o homem deve se desvencilhar das amarras, né, das suas limitações sensíveis que é causadas pelo corpo, muitas vezes buscando uma vida ascética também, né, controlada, né, controlando os desejos, os impulsos, instintos e cultivando uma vida racional, como ele diria. Aristóteles, diferente de Platão, né, vai dizer que só existe um mundo, né? Aristóteles discordava do mundo das ideias de Platão, né? Para ele as ideias existem, mas elas
estavam nas próprias coisas, ou seja, ela não se afastava das coisas, não se separava, né, da substância, né? Embora as ideias dessem forma às coisas, elas estariam ali juntas, né, substancialmente. O fim último do homem é a felicidade que, através da razão, pode se atingi-la, né? Então, a ética grega é uma ética racionalista, é também uma ética eudaimonista, ou seja, ela gira em torno dessa noção de felicidade, de vida plena, né? Eles acreditavam ser possível alcançar, né? Alguns falando mais do cultivo da razão, de uma vida ascética, e outros vivendo a vida de maneira mais simples, né? Comedida, como os epicuristas, né? A gente vai ver aqui um pouco mais adiante. Então, o homem precisava ter saúde, né? Segundo Aristóteles, o homem precisava ter bens materiais. Aristóteles era um filósofo interessante nesse sentido, assim, porque ele dizia que o homem precisava de certo conforto material, né? De bens materiais, ter uma boa saúde. Por quê? Ele dizia, se o homem fosse viver na pobreza, se o homem vivesse na pobreza, ele não teria tempo de pensar muito nas virtudes, porque ele ia pensar sempre na sua manutenção básica de vida, né, nos seus instintos de sobrevivência. E dizia também que se o homem fosse muito rico, ele possivelmente se tornaria um sujeito avarento, né, preocupado só com suas riquezas, e também não cultivaria as virtudes. E aí até para ele, para Aristóteles dizia que o homem de classe média, né, ou padrão de classe média, como dizemos hoje, seria o ideal de vida material para se viver conforme essas virtudes. Então ele falava das virtudes como liberdade, justiça, temperança, né? Mas falava também da virtude, né? Que essas virtudes que ela é um justo meio, um meio termo, né? Onde o homem evita os extremos, né? Por vício, né? Por falta ou por excesso, né? E aí ele encontraria um meio termo ao fazer suas escolhas, né? Para atingir determinados fins. Esses três filósofos, Sócrates, Aristóteles e Platão, tinham, né, concordavam que o homem, para atingir sua felicidade, deveria viver, né, em sociedade, porque o homem, eles reconhecem o homem como um ser político, né, um animal político, um ser social, também que não vive só, não se realiza sozinho. Mas adiante um pouco, nessa história, lá por volta do século IV, V, né, desculpa, século IV, III, nós vamos ter aí a contribuição também dos filósofos históricos e dos epicuristas, né? Nesse período, né, que nós já chamamos aí, inclusive, de helenístico, né, por conta da perca, né, de autonomia, né, e de influência política que os estados gregos vão ter, né, uma vez que eles vão ser invadidos primeiro pelo Império Macedônio, né, depois pelo Império Romano, como sabemos, né. Então, para os estoicos, eles diziam que tudo que acontece na vida do homem, né, faz parte do destino, né, e que o homem deveria aprender a conviver com esses acontecimentos, né, ele devia aceitá-los com serenidade. Tudo que acontecia era porque Deus queria, Deus ou a natureza, o cosmos, né, com sua vontade. Um minuto, por favor. Então, né, para ele é uma vontade cósmica, uma vontade divina que determina o que vai acontecer com ele. Tudo faz parte do seu destino. E aí o homem deveria aceitar isso com serenidade. Também, né, ele fala muito da importância do cosmos, porque o período helenístico é um momento em que a polis grega, ao perder sua autonomia, sua independência política, leva o homem grego a um certo descontentamento, uma certa confiança na vida política que ele levava antes, quando ele era responsável, né, pelo destino da cidade. Agora, nesse momento, a polis perdendo sua independência,
os sujeitos, né, os indivíduos, os cidadãos gregos, também vão perder esse interesse em fazer política. Por quê? Porque agora se determina, né, as leis, a vontade soberana agora vem de um rei, de um monarca, né? Muitas vezes vem de fora, como um estrangeiro, né? No caso, Alexandre, Filipe, né? Que é seu pai antecessor, e depois o próprio Império Romano, né? Então, ao ficar descontente, né, com esses rumos que a vida levava, né, que suas vidas levavam diante daquele acontecimento, ele passa a pensar agora no cosmo, né, num todo, né? É por isso que se diz agora que no lugar da polis, o homem, o filósofo, ele vai buscar, vai entender que sua casa é em qualquer lugar, né? E que ele precisa aprender a viver com a sua interioridade. Ele precisa se conhecer, reconhecer seus limites aí e viver com sabedoria, com prudência. Para os epicuristas, essa felicidade ela também pode ser alcançada, né? Mas para eles ela se dá através do prazer, né? Para ele, a vida prazerosa é a vida feliz, onde se devia escolher, né? Há os prazeres corporais, há também prazeres espirituais, que são mais duradouros e estáveis, né? E esses contribuem para a paz da alma, né? Para a paz interior. Então, ele até dizia que havia os prazeres necessários, né? Que é aqueles que são, digamos assim, orgânicos, biológicos, né? Aos prazeres que são inventados pelo homem, né? E que esses prazeres, muitas vezes, são os que levam o homem a um estado de infelicidade. Por quê? Porque muitas vezes nós nos apegamos, criamos necessidades que não são naturais. Nos apegamos a ela. Por exemplo, o sentimento de honra, né, de glória, ele diz, por que, que eu preciso desses sentimentos, né, dessas virtudes? Eu posso viver sem elas de maneira adequada, equilibrada, porque se eu for viver em torno dela, certamente eu vou ter um grande dispêndio de energia, vou passar boa parte da minha vida correndo atrás disso, né? Tentando fazer algo considerado grandioso para viver em torno desse reconhecimento. Quando eu posso buscar uma vida mais simples, mais comedida, mais equilibrada, né? Com os prazeres mais necessários, né? Satisfazendo esses prazeres mais naturais. Para eles também não havia nenhuma intervenção divina nos fenômenos nem na vida do homem, né? Eles diziam que nós não devíamos temer a morte, nem os deuses, né? Porque os deuses não nos perseguiam, não nos faziam nenhum mal. Para eles, um dos maiores problemas do homem era temer, né, a morte, ou seja, é o que na filosofia contemporânea, moderna contemporânea, pode-se dizer, nós vamos chamar de finitude, né? Esse sentimento de finitude levava o homem a um sofrimento antecipado, e ele dizia, a gente não deve se preocupar com isso. Né? Ele tem umas lições muito bonitas num livro chamado Cartas a Meneceu, né? Aí ele vai dizer o seguinte, para que temer a morte? Né? Ele diz, quando a morte chega, você já não está aqui em vida. Né? Ele dizia que são contrários, que nunca se encontram, né? Que nunca vão viver no mesmo estado, né? No mesmo momento. Né? Então, ele diz, por que, que eu vou me preocupar com isso? Quando ela chegar, eu já não estarei mais aqui. Então, ele dizia, não tema os deuses, não precisa viver com temor dos deuses e nem temer a morte. Né? Então, para ele viver, você precisava de poucas coisas, de um círculo, de um grupo de amigos, né? E uma vida comedida. Depois desses pensadores, né, do helenismo, onde se destaca mais os estoicos, né, e os epicuristas, veio o que nós chamamos aí de Idade Medieval, né, com sua ética cristã também, né. Então aqui houve uma mudança estrutural assim na sociedade, no modo de produção, né, na economia,
o modo de produção escravista, que era comum na Grécia e no Império Romano, ele dá lugar agora a um tipo de trabalho em regime de servidão, né? Os servos viviam na terra dos senhores feudais e produziam, né? Habitavam essas terras e produziam, né? Sempre dando um excedente dessa produção, né? Parte desse excedente a, para a nobreza, né? Em troca de receber proteção e poder viver em suas terras. É o que se chamava de um sistema de dependência e de vassalagem, né? Então, havia uma grande fragmentação política e econômica aí. Não havia uma unidade como na polis, né, ou no Império Romano, né? Havia feudos, lugarejos, vilas, né, onde existia um senhor feudal e suas terras, né? Muitas vezes com hábitos, culturas diferentes um do outro, né? A única unidade que havia era garantida pela religião, né? Ou seja, pelo próprio cristianismo, que garantia uma certa unidade social. A igreja exerce plenamente um poder espiritual e monopoliza toda a vida intelectual. Toda a moral efetiva e a ética estão impregnadas de um conteúdo religioso. A ética cristã parte de um conjunto de verdades reveladas a respeito de Deus, né? Nos mandamentos, né? Nos encontros inspirados por Deus, né? E seus mensageiros, né? Então, há uma relação do homem com o seu Criador, né? Uma relação interior que que deve modificar também o modo de vida prático do homem, né? Que deve seguir a todo custo esses mandamentos, essas ordens, né? Que vêm da divindade cristã, né? Deus, como forma do homem obter salvação para outro mundo. Por quê? Porque esse mundo aqui já é visto como um mundo provisório, né? Podemos dizer assim, é um mundo de dificuldades, do pecado, né? O mundo da redenção, né? Onde o homem vai encontrar redenção, paz, felicidade, ele se encontra em outro plano, né? O próprio Deus dizia, né? Através de Cristo, que, né? O seu reino não pertencia a esse mundo, né? Ele pertence a uma outra instância, né? Deus é visto como o criador do mundo e do homem, é concebido como um ser pessoal, bom, onisciente e todo-poderoso, né? Por ser onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, né? Então não há como o homem esconder, esconder seus pecados, seus erros, né? Da, dessa consciência divina, porque Deus está vendo tudo, né? O homem, como criatura de Deus, tem seu fim último em Deus, tá? A única redenção do homem é se encontrar com Deus, é viver conforme Deus quer, porque só Deus pode dar a vida eterna, a vida plena e feliz para o homem. Então, Deus, em troca, exige a obediência do homem, sua sujeição aos seus mandamentos, né? Nesse mundo terreno tem o caráter de quê? De imperativos supremos, né? Eles devem ser seguidos a todo custo, né?